glória nessa terra, ó Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu quero chamar, quero que você receba com muita alegria o pastor Edemar. Estenda suas mãos para cá, vamos orar abençoando a vida dele. Seja a boca profética do Senhor nesse momento, amém? Pai, nós te entregamos a vida do pastor Edemar diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que ele venha falar, ó Pai, seja palavras diretivas, vinda direto do teu trono. Seja uma palavra rema, ó Pai, para alcançar a nossa mente, o nosso coração. Que a tua palavra, ó Pai, cumpra o propósito para o qual ela será lançada nos nossos corações, gerando transformação, gerando cura, ó Pai, gerando confronto, gerando, ó Pai, restauração em todas as áreas da nossa vida. E que a tua palavra, ó Pai, venha ser viva e eficaz na nossa mente, no nosso coração. E que o Senhor possa usar o teu filho com graça, com ousadia, com poder, com intrepidez do teu Espírito. Que ele seja, ó Pai, totalmente controlado pelo teu Espírito. Que nenhuma palavra, ó Pai, venha do Senhor, venha dele, mas seja vinda do Senhor, ó Pai, para os nossos corações nessa noite. Que ele seja poderoso, instrumento do Senhor, ó Pai, para ministrar as nossas vidas. É isso que nós declaramos e já te agradecemos pela disponibilidade dele. Nós te agradecemos pelo sim, ó Pai, que ele deu ao Senhor para ser instrumento em tuas mãos, para falar conosco de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, a barriga, né, começa a dar aqueles borbulhos, o coração acelera, mas é sempre bom estar aqui trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Dá um toquezinho no irmão aí e diz assim, ó: Deus vai falar contigo hoje. Não se assusta, se eu der uns glória bem alto aqui do teu lado. Eita maravilha! Jesus está na casa, glória a Deus, aleluia. Hoje de manhã, a pastora Josileide, que me antecede, né, que foi essa que falou aqui convosco, esteve trazendo uma palavra e ela dizia assim: eu vou trazer uma palavra que é nesse livro e nesse capítulo. E ela começa a dizer assim: olha, eu vou falar para vocês Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Dei o meu Deus. Qual é que foi a fiação do céu aqui que desceu? Meu Deus. Eu disse é muito de Deus, porque a palavra que nós vamos falar hoje é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E eu disse, meu Deus, vamos ver que mistério que vai sair daí de hoje, né? Qualquer coisa a gente anota aqui, já se alimenta também. E eu estou com isso queimando no meu coração e aquilo me inquietando. E até em casa às vezes eu digo para minha esposa: amor, vamos sentar ali, vamos conversar um pouco. Até foi uma história engraçada, né? Eu trabalhei a noite toda e chego de manhã cheio de vontade de conversar, a hora que eu acordei. E quando eu falo com ela, eu disse: amor, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Só que eu tinha dormido a noite toda fora por causa do trabalho. E eu disse para ela: imagina que você tivesse chateado comigo por alguma coisa que eu fiz. Daí ela: epa, já vai afiando a faca, né? O que está acontecendo? Eu disse: não, espera que eu já vou te contar o contexto dessa história. Eu queria ler com vocês, pelo menos do início até o versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações. Que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Esse contexto histórico, esse texto lindo que Deus colocou no nosso coração para ministrar para vocês hoje. E eu quero, pela misericórdia do Senhor, que foi o tema da manhã, trazer uma palavra que vai de encontro ao teu coração.
Porque eu já me peguei algumas vezes estudando esse texto e por algumas vezes chorando aos pés do Senhor. Algumas vezes derramando as minhas lágrimas e eu vendo o tema desse livro, quer dizer lamentações. E lamentações no sentido original quer dizer assim, como? Ixá, como? Murmuração é diferente de lamentação. Alguns dizem, mas Jeremias vivia murmurando, vivia reclamando, vivia chamando as coisas em sentido de murmuração e maldizendo algumas coisas, mas o texto nós vemos que lamentação é diferente de murmuração. E nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vemos que Jeremias se lamentou. E a pastora Josileide falou pela manhã que é uma compaixão. É se colocar na dor do outro. É sentir a dor do outro. Mas só que nesse texto do capítulo 3, ele está muito chateado. Nesse texto do capítulo 3, ele está muito desanimado. Nesse texto do capítulo 3, deixa eu agradecer o André está ali, coraçõezinhos. Meu Deus. Até aumentou o teclado a hora que eu falei coraçõezinhos, já deu, meu Deus. Obrigado. Jeremias, abra sua Bíblia, Jeremias. Melhor, Lamentações de Jeremias. Vamos fazer que nem a criança. Quando eu errar, que vocês dão glória a Deus. E quando eu não errar também, ok? Posso? Estamos juntos? É isso. Glória a Deus, é isso. Então, Lamentações, capítulo 3. Vamos ver um homem abrindo o seu coração. E não era com alguém qualquer, não. Era com o próprio Deus. Jeremias, capítulo... Lamentações, dá glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim: eu sou o homem, Jeremias falando, que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Meu Deus. Deveras ele volveu contra mim a sua mão, de contínuo a todo dia. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso mais sair. Agravou-me com agrilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo da sua flecha. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me daquilo que é o bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E o próximo versículo ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E o versículo 21, e é o tema, e é aquilo que eu quero trazer para vós hoje. Versículo 21.
E ele vai lá no fundo e diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu disse: meu Deus, que isso? Que palavra é essa? E eu comecei a me lembrar de tantas coisas. Comecei a me lembrar lá do Edemar, lá de trás. Quando não conhecia Jesus, eu comecei a me lembrar tantas memórias de esperança. Tantas pessoas que passaram por mim, que não tinham grandes nomes na terra, mas no céu eles eram conhecidos. Aleluia. Tantas pessoas que me deram uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, tantas pessoas que traziam esperança para a minha vida. E eu comecei a meditar e me perguntar: mas Deus, quem é esse homem que é conhecido como o profeta chorão? O profeta das lágrimas. Certamente é um grande profeta, porque a Bíblia diz que quando Jesus chega diante dos discípulos, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos olham para ele e dizem: olha, eles estão dizendo aí, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E eu fiquei me perguntando: Deus, como esse homem que é parecido contigo, esse homem que foi confundido com Jesus, que os homens até diziam que era Jesus, está no tão profundo lamaçal. E não era de pecado, era dentro dele, dentro da sua alma. Que ele chega a dizer que a minha esperança no Senhor já não existe mais. Ah, pastor, mas quem é esse? Esse é o mesmo homem que você, quando vai falar para alguém, para dizer: olha, você deve orar porque Deus ouve as orações. É o mesmo homem que diz lá em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. É o mesmo homem que Deus disse: se você clamar, eu vou ouvir aquilo que você pedir. Mas agora eu vejo um homem desesperançado, um homem que já não tem mais esperança. Mas pastor, o que aconteceu para ele estar sem essa esperança? Deixa eu contar a história para vocês. Esse homem não queria ser profeta. Mas pastor, ele é um grande profeta, foi confundido com Jesus? Sim, foi. Mas a Bíblia diz que ele era filho de quem? Filho de Uquias. Uquias era um sacerdote na cidade de Anatote, uma cidade sacerdotal bem próxima de Jerusalém. Ali só havia sacerdotes, homens que eram da linhagem de Benjamim. E Uquias estava treinando Jeremias para ser sacerdote também. Olha que lindo. Todos os dias ensinando ele. Começa a gerar, quando nós temos filhos, nós geramos nos nossos filhos um ensino que vai cativando ele, levando ele para aquele caminho, porque nós pais, nós devemos direcionar os nossos filhos. E Uquias direcionava Jeremias, trazendo a palavra: olha, você vai ser um sacerdote. E eu fico imaginando, né, alguns filhos de pastores, muitas das vezes, são taxados como os filhos dos pastores. E eu costumo dizer para o meu filho: você não é filho de pastor, você é filho do Edemar e da Paula. Porque ele não é um pastorzinho. E as pessoas dizem: não, mas você é filho de pastor, você deve saber a Bíblia, você deve saber isso, você deve saber aquilo, você deve ser comportado. Mas nem sempre é assim. Nós somos humanos. Nós somos falhos, nós somos cheios de erros, e nós vamos para o versículo de 2, e as misericórdias deles vão se renovando todos os dias. E Jeremias começa a se criar naquele ambiente sacerdotal, aprendendo a palavra, cantando louvores. Ah, parece que eu estou vendo numa escola dominical, cantando louvores, aprendendo a palavra, acordando cedo, aprendendo todos os livros da Bíblia, dentro daqueles que haviam naquela época. E Jeremias começa a criar no seu coração: eu vou ser um pastor.
eu vou ser um sacerdote. E aquilo começa na sua cabeça a gerar dentro dele, eu vou ser um sacerdote. E pela lei de Moisés, o sacerdote com 30 anos, já podia exercer o seu ofício de sacerdote. Mas no meio do caminho algo acontece, meu Deus. No meio do caminho, no meio da trajetória de Jeremias, aparece um Deus todo-poderoso, que muda o curso da nossa vida. Às vezes você talvez pensou assim, pastor, eu estou estudando uma engenharia, eu estou estudando todos os dias. Não é errado, gostaria eu de ser engenheiro. Estou estudando, e Deus diz assim, eu vou te tirar da engenharia, eu vou te fazer pastor. Pastor, eu estou estudando para ser médico, é uma profissão muito bonita, e eu acho linda demais. E Deus te tira do bisturi e coloca para cuidar de pessoas. E você fica sem entender, mas é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas, que pega a nossa vida, e muitas das vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo, mas é Deus que está direcionando todas as coisas. Ainda que o céu parece estar nublado, ainda que tenha nuvens, Deus está no controle, aleluia. E Jeremias estava sendo formado para ser sacerdote, e de repente Deus estava passando pelo reino do sul, a saber, Judá, está passando pelo reino do sul, e Deus começa a olhar no reino do sul, e Deus vê que ali os sacerdotes que haviam lá no reino do sul, estavam se corrompendo. Os profetas que haviam no reino do sul, estavam se corrompendo, já estavam levando e fazendo falsos deuses ali naquela cidade. E Deus olha para aquela criança, chamada Jeremias lá, você não vai ser sacerdote, né? E ele lá estudando, eu vou ser sacerdote, eu vou comer a Bíblia, eu vou estudar todos os livros, eu vou seguir as orientações do meu pai, eu vou seguir a minha linhagem, eu vou ser sacerdote. Daqui a pouco chega Deus, abra sua Bíblia lá já em Jeremias, no capítulo 1. Versículo 4 diz assim. O pastor pregou alguns cultos atrás, o de repente de Deus. E de repente a vida de Jeremias mudou. Versículo 4 diz assim. A mim veio a palavra do Senhor dizendo. Eu vou te falar agora uma coisa que você não vai entender, Jeremias. Parece que estou vendo eu conjecturando, olhando Deus falar para ele. Antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, aleluia, eu já te conhecia. Antes que tu saísses da madre, eu te consagrei, Jeremias. E te constituí por profeta às nações, aleluia. E ele pega e se invoca. Epa. Não é assim que os portugueses dizem, epa. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eu não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Os teólogos dizem que Jeremias aqui devia ter entre 17 e 20 anos. Não era uma criança que nós vemos de 9 para baixo, não. Tinha em torno de 17 e 20 anos. E ele diz assim, o Senhor olha para ele e diz, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E daí eu me lembro, já contei aqui para vocês, primeira vez que fui pregar,
dor de barriga, mas aquela vez foi forte. Meu Deus. Dor de barriga, dor de cabeça, dor no braço, dor na perna. Meu Deus. Liguei para o meu líder e disse, não vou. Não vou porque eu estou doente. Ele, meu filho, melhoras aí. Mas você está muito mal, estou muito mal. Foi desligar o telefone que a dor de barriga passou, a dor de cabeça passou. Eu senti uma paz. Isso no sábado, culto de jovens. Mas quando chega na segunda-feira era feriado no Brasil, dia do trabalhador. E dia do trabalhador o zoológico é de graça. E eu vou no zoológico. Entro dentro do metro. Quando eu entro dentro do metro, feliz da vida, estava com um chapéu assim, me escondendo, né? Fico lá parado, aparece quem no metro? Um profeta. O profeta entra no metro e fica ali me olhando. E eu cutuquei a minha sogra assim, disse, sogra, acho que ele está te olhando. Mas ele me olhando, estava com o olho vermelho. Eu disse, esse cara aí deve estar, né, alguma coisa tem com ele. Estava vermelho porque ele estava orando. Depois eu fui entender o contexto. Deus havia dito para ele, coloca uma roupa, que dentro da estação Matias Velho, vai ter alguém que você precisa falar. E ele botou uma roupa, saiu, chegou lá na estação. Quando ele chega, ele disse que viu em cima da minha cabeça uma bola de fogo assim. E eu tentando fugir. E daqui a pouco eu disse, eu vou ter que cumprimentar esse homem, porque a pessoa está me olhando demais. Você é amigo dele, é melhor ser amigo do que inimigo, né? Fiz assim. E quando eu fiz assim, ele veio. Meu Deus, agora ele vai bater em mim. E aquele homem começa a falar em línguas dentro do metro. Meu Deus, é agora. E ele diz, assim te diz o Senhor. Eis que tu tem te acovardado. Não te preocupa com aquilo que tu tens que falar. Abre a tua boca que eu, o Senhor, encho. E a partir daquele dia, eu disse, seja o convite que for, seja o lugar que for, eu vou pregar a tua palavra. E todas as vezes que eu lembro de Jeremias dizendo, mas eu sou uma criança. Eu brinco com a minha esposa, eu digo, pensa numa pessoa que era tímida. Ela diz não era nada, daí eu disse, era, você que não sabia. Uma pessoa tímida, que ficava lá no coral, assembleando roxo. Ficava lá no coral, cantando Rompendo em Fé, sabe? Rompendo em fé, sabe? Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar. A cada dia vou viver rompendo em... E estava lá cantando Rompendo em Fé. E cada vez que chamava para fazer uma oração, tremia que nem vara verde. Chamava Jesus de genésico, como diz o pastor Marcos Feliciano. Confundia tudo. Fazia convite para mim mesmo cantar. Botava lá, peço para o irmão Edemar cantar um louvor. E o pastor olhava e dizia assim, tem um convite aqui para o irmão Edemar cantar um louvor. Passa aqui, meu irmão. E eu ia lá e cantava Quero que Valorize. Conhece? Bora lá. Cante, igreja, cante. Tão importante para Deus se edificar, sofrendo angústia e dor.
Aqueles que sabem, cante. Porque você tem. Aleluia. Comece a lembrar quem você era. Comece a lembrar de onde o Senhor te tirou. Aleluia, obrigado. Eu estava lá naquele coral, gente. Aleluia, glória a Deus. Que Ele cresça. E eu estava lá naquele coral cantando. E todas as vezes que isso fazia tremer. E agora, há poucos dias atrás, eu estive no Brasil. E Deus me deu essa palavra. Porque eu lembrei do velho Edemar. Eu lembrei de onde Deus me tirou. E eu disse aquele versículo trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E eu fui para Jeremias, que não queria ser profeta. Mas Deus colocou ele para profetizar. Ele disse: Jeremias, você vai até o reino do sul e começa a profetizar. E começa a dizer que haverá dias de destruição. Avisa a eles que os babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor, vão invadir a cidade e vão tomar Jerusalém. O mesmo Jeremias que está chorando profetizou, chamou o povo e começou a dizer: o reinado vai cair. E não sou eu que estou dizendo, mas é o Deus Todo-Poderoso, que vai fazer Jerusalém se ruir. Os babilônicos vão entrar em Jerusalém, vão saquear a terra, vão levar cativos, vão matar pessoas. E sabe o que o povo fez? Prenderam ele. Os amigos dele, povo do povo dele, colocaram ele num calabouço. O versículo 33 que você viu, clama a mim e responder-te ele, estava dentro de um calabouço. E é aqui que eu quero dizer para você: crente também chora. Crente também vê o céu cinzento. Às vezes você vê nós sorrindo, mas vocês não sabem o que a gente enfrenta. Muitas pessoas tirando a vida, porque entraram no mais profundo do sofrimento. Jeremias aqui já estava próximo a tirar a sua vida, porque ele olha para Jerusalém e diz: cadê os meus amigos? Aonde está o templo, aonde eu adorava, aonde eu cultuava, aonde está Deus? Aonde está Deus? Eu já não tenho mais esperança em Ti. Aonde Tu estás? E parece que eu estou vendo Deus fazendo assim para ele. Sabe aquele momento que Deus se cala, que você esperneia, que você chora, e Deus está em silêncio. Aquele momento que você diz: Deus me esqueceu. Oh Deus, eu já não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas, eu não sei o dia de amanhã. Eu estou dormindo agora, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei nem se eu vou ter onde dormir amanhã. Deus, aonde Tu estás? Deus, mas eu sou crente. Eu venho na segunda-feira na oração, no estudo bíblico na terça, na quarta eu estou no culto fé, na quinta eu estou no GC, na sexta eu estou no Legacy, no sábado eu estou em todos os cultos, no domingo eu estou nos dois. Aonde Tu estás, Deus?
essa enfermidade no meu corpo que não sai aonde tu estás. Crente. Ah, pastor, mas isso nunca aconteceu na Bíblia. O outro homem que foi confundido com Jesus se chama Elias. Um homem que se escondeu com depressão. Fugiu de uma mulher. E Deus, a Bíblia diz que ele vai para dentro de uma caverna e Deus entra lá dentro da caverna. E Deus diz assim: o que fazes aqui, Elias? Deus entra dentro da caverna contigo. Deus te pega no colo e diz: meu filho, ainda que não pareça, eu estou cuidando de tudo. Meu filho, ainda que não pareça, as portas estão se abrindo no mundo espiritual. Você não está vendo, mas as portas estão se abrindo. As portas estão se abrindo. E Jeremias começa a estar nesse conflito. Ele começa a estar nesse conflito dizendo que a esperança dele no Senhor já não existia mais. E é aqui que eu quero te convidar nessa noite a fazer isso que Jeremias fez. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Essa semana eu e minha esposa conversava com uma ovelha. Essa ovelha disse assim: pastor, eu me sinto tão mal. Deus não me ama, eu me sinto suja perante Deus. Em outras palavras, estava dizendo, parece que Deus já não está mais aqui. E como eu ia pregar essa palavra, eu disse para ela assim, disse para essa ovelha: te lembra quando Jesus te chamou? Lembra lá atrás quando você não era você? E Jesus te pegou pelos braços e disse: vem cá, meu filho, eu vou fazer te assentar no lugar onde estão os príncipes. Eu vou colocar uma roupa nova em você. Eu vou tratar do teu cabelo. Eu vou tratar até a tua pele, vai ficar diferente. Essas olheiras que você tem, você não vai ter mais. Esse semblante triste, você não vai ter mais, porque você vai andar sorrindo. Lembra quando Ele fez isso com você? E ela começou a chorar. E ela fez isso. É nesse lugar que Jesus te quer de novo. Porque Ele é um Deus que perdoa pecados. E quando Jeremias está nesse lamaçal, nesse profundo, nessa depressão, desanimado, vem o versículo 22, que foi que a pastora pregou pela manhã, que é a arma, que é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, para vencer a depressão, para vencer o desânimo. Leia comigo o versículo 22, que diz assim. Ele fala: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o versículo 22 diz assim: as misericórdias, glória, do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, aleluia. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que eu entendo aqui? Que não foi nenhuma nem duas vezes que Deus teve misericórdia de nós. Por isso que não está no singular, mas está no plural. As misericórdias de Deus.
são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, pastor, mas é porque eu mereço. Não, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, pastor, mas é porque o meu nome é isso, mas porque eu sou aquilo. Não, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Às vezes eu começo a viajar mentalmente, começo a viajar, minha cabeça entra dentro desses textos, e parece que eu estou sentado lá, e é aí que eu choro, e parece que eu estou lá sentado, e eu vou me sentar aqui em Jerusalém, e eu começo a olhar Jeremias chorando, e eu começo a viajar, porque nós damos aula para as crianças, então nós começamos a imaginar o contexto, e eu fico olhando Jeremias chorando. E eu fico olhando um Jeremias que foi chamado por Deus, um Jeremias que profetizou para um povo escolhido, um Jeremias que profetizou para a nação de Israel, agora está ali, sem esperança, naquele que chamou ele. E eu fico olhando ele chorando, e o meu coração começa a doer com ele. E é nessas horas que eu começo a entender um pouco o que é compaixão. Eu queria que nesse momento, por um minuto agora só, que você fechasse os olhos, por um minuto, e que você se lembrasse de onde Jesus te tirou. Você se lembrasse lá naquela igrejinha lá do interior, onde você cantava aqueles louvores, e você não se importava se a pessoa do lado estava vendo você chorar, você não se importava com os olhos, você não se importava com o cabelo, mas você só queria adorar. Eu quero que você entre nesse ambiente agora. Eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Ah, pastor, não é essa igreja. Então lembra daquela irmãzinha que pregou para você. Lembra daquele pai, daquela mãe que talvez não está mais aí contigo, mas que um dia falava de Jesus para ti. Que um dia a gente colocou as primeiras palavras na sua boca, dizendo: olha, meu filho, nós temos que adorar a Deus. Sabe aquela casa simples, onde a presença de Deus vinha, onde tinha só um violão? Ai, Jesus! E a presença vinha dentro daquele ambiente. É nesse lugar que eu quero que você vá agora. Há uma presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Vá para esse lugar agora, vá para esse lugar. Vá para esse lugar, vá. Traga a memória, traga. Traga a memória, traga. A partir desse momento o Espírito Santo vai te dar aquela injeção de ânimo que você precisa. Vai avivar aquilo que precisa ser avivado, vai transformar aquilo que precisa ser transformado, vai curar aquilo que precisa ser curado nesse momento. Espírito Santo, traga a memória dos teus filhos aquilo que dá esperança, aquilo que traz esperança, as suas misericórdias, da onde o Senhor chamou, da onde o Senhor foi buscar eles, da onde o Senhor diz: eu te achei. Eu te achei.
meu filho. André, sabe cantar um louvor antigo? Canta um louvor aí, um pedacinho. Canta um pedacinho de um louvor. Medite na letra desse louvor. Enquanto você ora, enquanto você ora, enquanto você ora. Espírito Santo. Lembra quando o Espírito Santo te visitou pela primeira vez? Lembra aquele lugar que você visitou, que um dia era um sonho? A casa que você está um dia foi sonho, um dia foi oração. O carro que você tem um dia foi oração. A vida que você tem, um dia foi oração. Lembra dessa oração lá, só você e Deus? Dizendo: Deus, me tira desse buraco. Segura nas minhas mãos, ó Deus. Jeremias olhando: Deus, eu não tenho mais esperança. E ele começa a lembrar do dia que Deus olhou para ele e disse: eu te chamei, Jeremias. Eu te chamei. Se coloca de pé. Eu te chamei, Jeremias. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória. Traga a memória, traga a memória. Aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo nessa noite. É bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
Eu quero, nessa noite, quando eu estava lá falando com a minha esposa, lá no início da mensagem que eu falei para vocês, eu trazendo a história de Jeremias, depois eu disse para ela: amor, Jeremias estava chateado com Deus. Jeremias estava triste com Deus. E daí de repente vem um amigo falando para ela e coloca um vídeo de uma história nossa. E esse vídeo tem bons momentos que nós vivemos junto. Você se alegraria, você ficaria feliz conversando com ela. E ela sem entender nada. Aí eu disse: isso é a história de Jeremias com Deus. É a mesma história. Estava brigado com Deus, mas ao mesmo tempo ele foi lá buscar na sua memória. Ele lembrou que as misericórdias de Deus são a causa dele não ser consumido. E nós dávamos risada conversando sobre isso, não sobre o texto, mas sobre aquilo que eu criei, conversando com ela. Eu queria nesse momento, com todo o amor que eu tenho pela tua vida, se você não conhece esse Jesus, e se essa palavra de alguma maneira falou contigo, que você levantasse as suas mãos. Eu quero te conhecer. Você levantasse as suas mãos assim. Você que precisa de uma oração, que levantasse as suas mãos. O Espírito Santo está tocando em você nesse momento aí. Se Deus falou contigo, levante a sua mão assim. Todos de olhos fechados. Se Deus falou contigo nessa noite, levante as suas mãos. Eu quero te conhecer. Se tem alguém com a mão levantada, traga aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Isso, venha. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que te conhece, o Deus que sonda o teu coração, Ele está te chamando nessa noite. O Deus que quer curar o teu coração, Ele está te chamando nessa noite. O Deus que conhece as tuas lágrimas, Ele te chama nessa noite. Aleluia! Oh, o Espírito Santo de Deus. Chame a presença dEle. Chame a presença dEle. Chame a presença dEle. Traga a memória. Traga a memória aquilo que te traz esperança. Memórias que geram esperança. Traga a memória. Traga a memória aquilo que te traz esperança. Venha. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Como é bom poder confiar. Espírito Santo de Deus. Tem mais pessoas que estão sentadas aí e o Espírito Santo te chama nesse momento. Tem mais pessoas ainda aí, tem mais pessoas para vir ainda.
eu te adoro. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer estender as mãos e tirar você do lugar de escuridão, do lugar de medo. Ele quer te trazer para a luz. Ele quer te trazer para um lugar seguro. O Senhor te chama nesse momento. Venha. Venha, 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 venha. Venha. Venha, 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 venha. Ai, abagadarabagashe. Espírito Santo de Deus. Venha para esse lugar. Venha para esse lugar de refúgio. Venha para esse lugar de segurança. Venha para esse lugar que Ele te chamou. Aleluia. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Mais, mais, mais. Mais do Senhor, mais do Senhor. Todo bloqueio mental, Pai. Todo coração fechado agora, quebra, quebra. Quebra, quebra. Traz a memória. Traz a memória, traz a memória, traz a memória. Traz a memória, a esperança, a esperança, a esperança. A esperança. As misericórdias do Senhor, as misericórdias, as misericórdias, as misericórdias, as misericórdias do Senhor. Mais, 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 mais. Eu espero em ti. Eu te adoro. Levantem as mãos para cá, os que ficaram no lugar. Jesus está curando corações aqui na frente. Jesus está curando traumas aqui na frente. Cadeias estão sendo despedaçadas nesse momento. Muralhas estão caindo nesse momento. Jesus está curando vidas aqui. Levante as suas mãos, levante a sua mão. A guerra é guerra, é guerra, é guerra espiritual agora. Pai, em nome de Jesus, eis os teus filhos diante do teu altar. Há muitos que vieram aqui com o coração apertado. Há muitos que vieram com o coração talvez ferido por palavras, talvez por líderes e até mesmo por pastores. Mas nesse momento, as suas misericórdias estão tomando conta de cada um deles. As tuas misericórdias estão renovando a esperança dentro de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Espírito Santo, toca agora, Espírito Santo. Toca agora, dos pés à cabeça. Que eles sintam o teu calor, que eles sintam a tua presença, renovando a esperança, renovando a esperança, renovando a esperança, a esperança que é no Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo vai tocando, vai tocando, vai tocando. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Receba o Senhor em nome de Jesus. Eixa. Há poder na tua palavra. Há poder na tua palavra, há poder na tua palavra. Renovando a esperança, a esperança, a esperança. Espírito de Deus. Aleluia. Eu queria que aqueles que ficaram
continuasse com as mãos levantadas. E vocês que estão aqui na frente, há uma presença tão linda do Senhor aqui. A gente não consegue nem falar, porque é uma presença tão gloriosa. Eu queria que esses que estão aqui na frente, somente aqueles que não são crentes, levantassem as mãos. Somente aqueles que não são crentes, levantassem as mãos. Aqueles que não são cristãos ainda, que não faz parte de nenhuma igreja, levantassem as mãos. Que querem entregar a vida para Jesus hoje, que levantassem as mãos. Tem alguém aqui na frente que quer entregar a vida para Jesus? Levante as mãos, fica com as mãos levantadas. Vocês já aceitaram Jesus? Já entregaram a vida para Jesus? Todos que estão aqui? Já também? Já entregou a vida para Jesus? E quer entregar hoje? Glória a Deus, aleluia. Então todos coloquem a mão no peito assim então. E diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu não sabia, mas o Senhor havia marcado um encontro comigo. Senhor Jesus, eu quero te fazer um pedido. A partir de hoje, eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero te pedir mais um favor. Apaga todos os meus pecados. E eu vou ser mais ousado. Escreva meu nome no livro da vida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, aleluia. Então eu vou pedir para vocês que estão aqui na frente, só olharem para trás, porque aqui também tem uma festa. E quando eu contar 3, vocês viram para trás que tem uma família linda para receber vocês lá. Vamos lá. 1, mais forte. 2, 3. Virem. É uma família linda que ama vocês. O grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso estar a mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso estar a mim, Aplauda ao Senhor bem forte. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Essas horas a voz vai embora, o corpo vai embora, só está só. Oh glória. Jesus é lindão. Que alegria ter vocês aqui. Queria que
que você somente fechasse os olhos agora. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos aqui neste lugar, por toda lágrima derramada, por todo sorriso dado, por toda glória, por todo pulo que nós demos aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos mais uma vez pelo teu Espírito Santo. Ah, Jesus, como é bom sentir Ele aqui. Pai, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos, e que cada um possa ir para casa cheio da tua presença, transbordante no Senhor. Que essa semana seja uma semana extraordinária no Senhor. Pai, eu oro e abençoo a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Não saia sem cumprimentar os irmãos. Você de casa, que alegria ter você aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Te espero no próximo domingo, no culto das 10 e no culto das 19. Deus te abençoe.